Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos. Que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes entendimento, sabedoria, e que todos tenham um belo dia. Vamos estudar a lição, e hoje, terça-feira, 17 de dezembro, a lição 12, ela tem como título Está consumado. E a lição de hoje está baseada no livro de João, capítulo 19, dos versículos 25 até 30. E aqui são momentos finais de Jesus na cruz. E Pilatos, ele preparou e construiu uma placa com a inscrição Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, escrito em hebraico, grego e latim, e ele colocou assim no topo da cruz de Jesus. E até houve um protesto por parte dos judeus, que eles queriam que fosse alterado os dizeres na placa. Porém, até Pilatos pode ter construído essa placa, mas o poder que veio do alto foi maior que o próprio governador, que dirigiu esta colocação desta placa para uma reflexão realmente de todas as pessoas. E Jesus, após ser colocado ali naquela cruz realmente, esses dizeres, no fundo, até tem uma certa verdade. Porque na realidade Jesus, ele é rei dos judeus e rei de todas as nações e tribos, porque ele é o criador e mantenedor do universo. E ele é rei dos reis. E nesse ponto da cruz ali do Calvário, houve um certo momento que houve uma cena realmente tocante, e que realmente aqueles que presenciaram puderam se emocionar, porque João Evangelista, ele, que era um amigo assim inseparável de Jesus, onde todos os momentos ele estava com o seu mestre, tanto nos milagres, nas maravilhas que eram feitas por Jesus, as curas, no momento da transfiguração, na ressurreição de Lázaro. E ele, João Evangelista, foi uma das poucas pessoas que ficaram no maior sofrimento do seu mestre, ali ao pé da cruz, a todo momento. E isso é mencionado aqui em João 19, 25, versículos 25 até 27. E Jesus, ele percebeu a grande fidelidade de João Evangelista, que ele confiou os cuidados da sua mãe Maria, naqueles últimos momentos, naquelas últimas horas que ele estava ali na cruz, que ele até disse: mulher, eis aí seu filho, né? Ou seja, Jesus dá a responsabilidade para João Evangelista cuidar da sua mãe, ou seja, cuidar de Maria. E Jesus, em algumas palavras assim, bastante significativas, ele diz no seu final, ele diz: está consumado. Jesus aqui, nessa palavra grega, tetelestai, o que o significado quer dizer isso, está consumado, Jesus menciona como alguém que cumpre por completo a sua tarefa, a sua missão. E o evangelho de João Evangelista é o único que narra de todos os evangelhos essa palavra, porque foi uma testemunha ocular. João esteve presente ali nos sofrimentos de Jesus até o seu final, até que depois ele acabou levando a sua mãe Maria para a sua casa, como ele passou a cuidar conforme Jesus havia determinado.
E Jesus afirma que sua obra redentora, quando ele fala isto, ela havia recebido de Deus Pai e ela foi concretizada, ela foi executada, ela foi consumada, ela foi terminada por completo. Ele diz que está cumprido realmente a sua tarefa, pagou o preço realmente alto ali na cruz pelos nossos erros, nos libertando da humanidade do pecado e da morte eterna. O governador romano chamado Pôncio Pilatos, ao ouvir dos judeus que clamavam, que eles diziam assim, solta este, e ele dizia assim, ó, se soltar este, não és amigo de César, que está lá em João 19:12, ou seja, se eles soltassem, se o Pôncio Pilatos soltasse a Jesus, ele não seria amigo do imperador romano César, que está lá em João 19:12. E assim, Pôncio Pilatos, ele se sentiu assim pressionado como nunca antes havia acontecido, de uma forma assim indescritível, né? E ele sentiu-se angústia, tinha a sensação de que Jesus não merecia qualquer condenação. E até a sua esposa, chamada Cláudia, ela já havia sonhado realmente, mencionando para ele não se meter com esses justos, ou seja, não se meter com Jesus. E o coração de Pilatos batia assim acelerado cada vez que ele olhava para Jesus. Mas o medo lhe consumia a cada momento, a cada ameaça dos líderes judeus e também da multidão. E seu veredito a favor de Cristo, ele causaria a acusação dele ser um inimigo oculto, e também o Império Romano iria em cima dele, né? Então, mediante todo aquele cenário tremendo assim, e com medo de perder o poder e também o prestígio e posição, ele entregou Jesus para ser crucificado, está lá em João 19:16. E ele mandou até fazer uma placa especial, escrita em latim, grego e hebraico, que dizia: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus, que está lá em João capítulo 19, versículos 17 até 22. Os líderes judaicos não gostaram e desejaram que o texto fosse alterado, mas o governador se manteve realmente à escrita, ignorou e foi firme na sua decisão. Porém, esta inscrição, que foi um meio assim, de zombaria e chacota por parte dos soldados, ele foi um testemunho silencioso da verdade sobre Jesus, apontando que ele seria entronizado e ali na cruz do Calvário ele estaria vencendo a Satanás. E ali estava mencionando que ele era Rei dos Reis. O que os judeus não sabiam é que um poder maior do mundo, mais alto que o próprio governador Pilatos, ou que os judeus imaginavam ter, é que quem dirigiu a colocação desta placa com esta inscrição, que foi por ali montada, foi justamente um poder do alto que fez com que o governador colocasse essa placa. O evangelista João tinha uma amizade muito especial com Cristo. Era chamado de discípulo do amor. Em todos os momentos de Jesus, desde que ele foi escolhido para ser um dos discípulos, ele sempre esteve com Jesus em todos os momentos. Ele tinha um relacionamento assim, próximo com o Senhor e foi até chamado de discípulo amado por isto. Ele presenciou momentos extraordinários na vida de Jesus, como a transfiguração, que está lá em João 19, e também na crucifixão de Jesus, onde ele recebeu a responsabilidade de cuidar da mãe do seu mestre Jesus. E o texto nos diz, vamos lá ver esse texto que é importante. E junto à cruz estava a mãe de Jesus
e a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto ela o discípulo amado, ou no caso, de João Evangelista, disse: Mulher, eis aí teu filho. E depois disse ao discípulo: Eis a sua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo João a tomou para casa, que está lá em João capítulo 19, versículos 25 até 27. Que texto maravilhoso, né, amigos? João sendo realmente um homem de confiança de Jesus. Como nós temos amigos assim, em particular, que nós confidenciamos coisas, era assim também João Evangelista e Jesus. E nós vemos, que João Evangelista ele era assim, um amigo inseparável de Jesus. Ele tinha um amor muito grande pelo seu mestre, em que em todos os momentos da sua vida, nas perseguições, nos sofrimentos de Jesus, ele estava ao lado, e que agora na cruz, no clímax, todo o cristianismo, ele estava lá, onde determina Jesus determina para João Evangelista cuidar da sua mãe Maria. O Salvador confiou totalmente em seu discípulo João para cuidar de sua mãe, que ele imediatamente se ausentou da cruz por alguns momentos, porque depois ele voltou, para levá-la para sua casa, consolar realmente a sua mãe, dar esperança para ela. E Jesus disse para sua mãe que a partir daquele momento ele tinha um novo filho chamado João. Uma das mais belas características de amor familiar é a preocupação com aqueles que ficam, mostrando a responsabilidade dos filhos de cuidarem dos seus pais, demonstrando assim um amor altruísta. E nesse momento, Jesus na cruz, do início ao fim, João permaneceu no controle da situação, e Jesus também sentia aquelas dores fortes, dos maus tratos, dos açoites que ele estava sofrendo, e ele sentiu sede. Jesus sentiu sede naquele momento. E um soldado dá a ele, através de um caniço de isopo, que é um arbusto, que ele tirou uma vara desse arbusto, e colocou ali um vaso cheio de vinagre que Jesus tomou. E ele acaba dizendo: está consumado, que está lá em João 19, versículos 28 a 30. A palavra está consumado, do grego tetelestai, que significa um termo assim contábil, ou seja, pago integralmente. Quando Jesus pronunciou essas palavras, ele estava declarando que a dívida com Deus Pai havia sido totalmente pago para sempre, o que a humanidade devia. E em João capítulo 19, versículo 30, quando Jesus diz este está consumado, como falasse assim, pronto, acabou. E ali, ao morrer, Jesus derrotou Satanás, que tinha o poder da morte, e assim a humanidade foi liberta do pecado e obtém o direito à salvação através do sangue de Jesus. E assim, quando nós colocamos a nossa fé em Cristo, as correntes do diabo são quebradas na nossa vida pelo poder da mente de Jesus, porque ele não pode nos controlar mais, porque o que pode nos controlar somente é Jesus. E ele dá poder realmente para nós, nos dá realmente a fé, que nós possamos ter coragem realmente de enfrentar esse inimigo que hoje atemoriza muitas pessoas. E assim nós podemos então descansar no trabalho consumado por Jesus naquela cruz. A nossa vitória foi conquistada na cruz através do Filho de Deus, para que nós pudéssemos estar no reino dos céus.
E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, a salvação é somente através de Jesus. E quando você aceita sinceramente a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, obedecendo os seus estatutos e mandamentos, você passa a ser uma pessoa sábia, pessoa com entendimento, passa a manusear melhor as Escrituras e passa a ter entendimento nas palavras e não ter dúvidas. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo, que ele, Jesus, deu sinais ali em Mateus 24 e Lucas 21, de que ele voltará a esse mundo e ele está vindo. E ao vir, Jesus levará você, seus filhos, sua família e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu. Você terá a oportunidade de abraçar seus entes queridos. Você terá a oportunidade de estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.